Abra sua Bíblia comigo, enquanto o irmão Ricardo vai fazendo um solo abençoado. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3, e o verso de número 3 também. Vamos estar lendo apenas esse versículo, porque as horas elas já estão passando bastante e nós queremos ainda ministrar a ceia do Senhor. Diz-nos assim a palavra de Deus, o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel e o versículo também 3, diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Esta é uma mensagem muito profunda e precisaríamos, irmão Diogo, de muitas horas para discorrer sobre o texto, o seu contexto, aquilo que Deus está fazendo por meio da vida de Samuel, irmão Abimael. Mas quando nós olhamos esse contexto, irmão Naamã, eu vejo uma unção de Deus muito específica sobre a vida de um menino que estava dentro da casa do Senhor. Havia algumas características muito importantes e relevantes, evangelista Valdomiro, que elas não podiam passar despercebidas e ninguém podia se esquecer. Nós estamos vivendo um tempo, irmã Vitória, querido Jonathan, em que é muito fácil se esquecer das coisas de Deus, é muito fácil se esquecer dos compromissos com o Senhor, é muito fácil lembrar das coisas que nos cercam, que estão à nossa volta, e nós vamos nos esquecendo dos compromissos que nós temos com Deus. Mas nesse contexto, é um contexto, irmão Joabe, aonde havia algumas responsabilidades para quem cuidava da manutenção da casa de Deus. Em primeiro lugar, o fogo não podia se apagar sobre o altar, nem a lâmpada ela poderia se apagar dentro da casa de Deus. Lógico que quando nós falamos, irmã Ledir Salazar, de fogo, nós sabemos que na nossa linguagem do assembleano, pastor Luiz Pitã, a linguagem fogo, ela representa o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É quando Deus toma, é quando Deus toca, é quando Deus renova, é quando Deus nos impulsiona, é quando Deus enche a nossa vida. Agora, esta lâmpada, ela está dizendo que a casa do Senhor, ela precisa estar bem iluminada com o agir de Deus todos os dias. O sacerdote entrava na casa do Senhor, não podia faltar o fogo sobre o altar e nem a lâmpada acesa, que era o candelabro, que tinha 7 braços, e esses braços iluminavam aquele local. E este braço era alimentado pelo azeite que saía da oliveira, e estas lâmpadas permaneciam acesas. Hoje não tem um candelabro, hoje não tem óleo aqui que nós acendemos, irmã serva de Deus Rose, que nós acendemos para que se torne uma lâmpada dentro da casa do Senhor.
Hoje nós temos a energia elétrica, mas cada crente aqui, ele está cheio da glória do Senhor. E esses crentes cheios da glória do Senhor, eles estão desfrutando do fogo do Espírito Santo, que é aquilo que nós ouvimos através dos louvores, é aquilo que nós ouvimos através da adoração que foi ministrada nesta noite. É quando nós nos enchemos da glória do Senhor, é quando nós estamos cheios da vontade de fazer a obra daquele que nos chamou. E quem chamou você não foi o pastor Eliezer, não foi o pastor Marco, não foi a diretoria da igreja. Quem chamou você foi aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Talvez a nossa fé, querido Alexandre Balego, muitas vezes é confrontada, porque Eli, o sacerdote da época de Samuel, ele era um homem que tinha perdido a direção de Deus, ele estava cego, ele deixou seus filhos fazer tudo o que queriam dentro da casa do Senhor, profanando a vontade de Deus. Ele deixou que algumas coisas acontecessem e não fez nada para impedir. Talvez algumas pessoas olhavam para Samuel e diziam: você está servindo Eli, você está servindo um sacerdote que perdeu a visão de Deus, perdeu a visão física, perdeu a vontade de fazer as coisas do Senhor. Mas Samuel queimava no seu coração dizendo: eu não sirvo a Eli, eu estou servindo o meu Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, elas estão olhando muito para aquilo que os seus olhos físicos podem ver, e elas estão se esquecendo de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Antes que a lâmpada do templo se apagasse, a Bíblia diz que Samuel já estava recolhido, Eli já estava recolhido. A diferença não está na idade, a diferença não está na experiência, a diferença não está simplesmente na vida de um garoto vivendo no meio de pessoas que perderam a visão de Deus. A diferença está enquanto a chama está acesa dentro do nosso coração. Eu lembro-me quando era jovem, hoje já não sou tão jovem, irmã Melissa, os anos passam depressa. Mas eu me lembro quando eu era jovem, irmã Rosana, eu lembro que nós fazíamos cultos na rua, e eu pedia um Fusca para o meu primo emprestado, só que o Fusca dele era tão velho, que ele tinha que ir dirigindo, porque só ele, irmã Jane, conseguia dirigir aquele Fusca, e nós pregava em todo aquele bairro, e a nossa pregação era muito simples. Nós dizia: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Já se passaram mais de 20 anos, mais de 20 anos que estamos nesta caminhada da fé, mas a expectativa na nossa vida ainda é a mesma. Eu não sei quanto tempo você tem servido a Deus na casa do Senhor, mas eu quero convidar você a renovar a tua vida espiritual nesta noite, e sair daqui dizendo: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. A lâmpada não pode se apagar, a nossa vida não pode estar vazia de azeite, a nossa chama pentecostal não pode sair da nossa vida. Nós não somos guiados por uma tendência que vem e passa, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Há mais de 100 anos Deus preparou um avivamento e mandou missionários para cá.
Esses missionários chegaram aqui e entregaram sua vida no Rio Grande do Sul. Há uma geração de homens e mulheres com os cabelos brancos sentados nos bancos desta igreja. Há uma geração de jovens que aqui estão. Nós temos uma responsabilidade de não deixar a lâmpada do Espírito Santo de Deus se apagar no nosso meio. Há quem diga não tem mais batismo com o Espírito Santo. Há quem diga que não há mais cura. Há quem diga que não há mais libertação. E tem muito crente que está emprestando a boca para o inimigo e falando as mesmas coisas, mas é mentira do inimigo. Hoje ainda nós estamos vendo o mover de Deus no meio da igreja. Há um poder sobrenatural que cura, que liberta, que batiza, que renova, que fortalece a vida do crente. Antes que a lâmpada de Deus se apague, ouça a voz do Espírito Santo do Senhor. Poderia falar de curas, poderia falar de libertação, poderia falar de renovo, poderia falar de conversões. Quantas pessoas chegaram aqui dizendo: eu preciso de um encontro com Deus. Não é um encontro com o irmão, não é um encontro com um amigo, não é um encontro que nós encontramos e abraçamos as pessoas que queremos. É um encontro com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que a semana que passou entraram num bloco de cirurgia, precisando de um milagre do Senhor. Esta igreja orou. E quando a irmã saiu do bloco, ela mandou uma mensagem: pastor, eu estou bem, para a honra e glória do nome de Jesus. Está sentada aqui nesta noite adorando o nome do Senhor. Então eu gostaria que o Espírito Santo de Deus levasse você a um momento de adoração, a um momento de reflexão. O segredo na vida de Samuel não era simplesmente que ele era melhor do que os outros, mas ele decidiu obedecer no seu coração. E diferente da circunstância, alguém dizia: Eli não é um homem de Deus, mas Samuel dizia: eu estou servindo ao Deus de Eli, eu estou servindo ao Senhor. Talvez, irmã, você saiu de casa e foi afrontada pelo inimigo. Talvez você saiu de casa, irmão, e foi afrontado pelo inimigo. Samuel foi afrontado muitas vezes, mas ele disse: eu estou servindo ao Senhor. Obedeça. Tem crente que não gosta de obedecer. Tem até obreiro que não gosta de obedecer. Antes que a lâmpada se apague, escute a voz do Espírito Santo. Antes que a lâmpada se apague, abra a sua Bíblia e diga: Deus, eu preciso da tua glória sobre a minha vida. Antes que a lâmpada se apague, diga: Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque nós precisamos estar cheios da presença de Deus para vencer os obstáculos desta vida. Correu a Eli e disse: eis-me aqui. Ele poderia dizer: de novo ele está me chamando. Aí ele diz: pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tomou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes.
Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. As pessoas naturais nunca irão entender quando você é despertado de madrugada para orar. Será que ainda tem alguém que o Espírito Santo chama de madrugada para orar? Será que ainda na igreja tem gente que o Espírito Santo cutuca de madrugada e diz: dobra o teu joelho, porque hoje eu quero falar contigo, meu filho? Tem muito crente que já não fala em língua estranha tem muito tempo. Tem muito crente que vem para a igreja, está vazio, mas esta noite escute a voz do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Antes que a lâmpada se apague, deixa a glória de Deus invadir você. Aleluia. Obedecer faz bem. Samuel obedeceu. Quando ele escutou a voz do Senhor a terceira vez, ele disse: eis-me aqui, Senhor. E aí você conhece, você sabe que Samuel se tornou um grande líder, um líder destacado. Fez uma transição de sacerdote para profeta. Deus usou ele nas suas mãos. E mais tarde, quando ele já está um homem envelhecido pelo tempo, com experiências que desgastaram a sua vida perante o altar de Deus, ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Não fique sacrificando a sua vida. Não fique sacrificando o seu ministério, aquilo que Deus te deu. Não fique sacrificando as coisas que estão diante da tua vida. Obedeça a voz do Espírito Santo do Senhor. Antes que a lâmpada se apague, obedeça a voz de Deus. Então veio o Senhor a Eli, veio o Senhor e ali esteve e chamou como das duas outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Ouvir a voz de Deus antes que a lâmpada se apagasse dentro do templo. Para muita gente, a lâmpada está apagada. Para muita gente, talvez você não vai dizer nesta noite para mim, nem para o irmão que está do seu lado, mas a lâmpada já se apagou faz tempo. O culto perdeu a graça, a adoração perdeu a graça. Colocar um terno, vir para casa adorar o nome do Senhor, perdeu a graça. Pegar a família e dizer: hoje nós vamos à igreja, está perdendo a graça. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus me incomodou esta madrugada. E ele disse: meu filho, fala que antes que a lâmpada se apague, eu quero ressuscitar a vida espiritual de muitos da casa do Senhor. Tem cargo. Escute, eu preciso falar. Tem título, tem honra, mas a lâmpada está apagada. Calabaxandará, balabacandará. Calabassurebecandará, balabaxandará, balaia. Wicalabassurebecandará, surebecandari, balabaxandarai. Eu sou assembleano desde adolescente. E eu espero Jesus voltar a qualquer momento, mas eu não quero que Ele me encontre com a minha lâmpada apagada.
Aleluia! Eu não quero que ele encontre a minha família com a lâmpada apagada. Não me importa qual é a posição que eu vou ter, não me importa qual é o meu número na fila. O mais importante é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Como está a tua lâmpada? A lâmpada está acesa. Ei, irmã do círculo de oração, a lâmpada está acesa. Ei, jovem da mocidade, a lâmpada está acesa. Ei, adolescente, a lâmpada ainda está acesa. Ei, irmão do discipulado, a lâmpada ainda está acesa. Aos irmãos da escola bíblica, a lâmpada ainda está acesa. Como é que está a nossa lâmpada nesta noite? O que nós estamos ouvindo da parte de Deus? Ou nós estamos ouvindo o que o mundo tem para dizer? Olha, vai com calma, porque a tendência é as igrejas ir diminuindo. Vai com calma, porque a tendência é o amor esfriando. Não o meu, não o seu, irmão que está aqui nesta noite. Nós somos chamados para ter uma vida cheia da glória de Deus. Vai ter obstáculos, vai ter espinhos, vai ter pedrada, mas não se preocupe. Do outro lado você vai continuar vendo a lâmpada acesa, o óleo do Espírito Santo sobre a tua vida, a unção de Deus sobre a igreja. Eu preciso concluir. Hoje é a primeira ceia do ano. Hoje você vai tocar no corpo de Cristo. Para muitas pessoas a ceia é só mais um culto, é só mais um ato. Não tem mais perdão, não tem mais arrependimento, não tem mais transformação. Ninguém vai saber como é que está a minha vida. Então eu vou pegar o pão, vou pegar o cálice, vou levantar a mão, vou dar um glória a Deus e está tudo certo. Se o culto fosse para os homens, estaria tudo certo. Mas o culto não é para nós. O culto é para aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Quando você adora na terra, Jesus Cristo coloca as suas mãos sobre a sua igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo está no meio do seu povo e o seu nome é glorificado. Como está a sua lâmpada? Como você está ouvindo a voz do Senhor? Se coloque de pé. Como está a sua lâmpada? O texto diz: antes que a lâmpada se apague, Samuel ouviu a voz do Senhor. Ele correu no sacerdote. O sacerdote tinha perdido a comunhão com Deus e não ouvia mais Deus falar com ele. Mas ele sabia que Samuel era uma promessa de Deus. Você não está aqui porque é mais um no meio de uma multidão. Senão esta igreja estaria repleta de pessoas. Você foi comprado por um preço muito caro. Você tem um valor muito estimado nas mãos do Senhor. É por isso que quando nós nos tornamos cristãos, servos de Deus,
Nós não podemos ter uma vida do mesmo jeito. Escute o que eu vou dizer para você. Não apague a sua lâmpada pelas coisas do mundo. Não troque o óleo do Espírito Santo pelas coisas que o mundo oferece. Hoje é a primeira ceia do mês, do ano de 2023, da congregação matriz. Eu não sei como está o nível de azeite na sua vida, mas eu preciso entregar aquilo que papai me deu nesta noite. O Espírito Santo quer encher você do Espírito Santo, para você ter um ano extraordinário. Queridos obreiros da casa do Senhor, tem uma vida cheia do Espírito Santo, para quando o mundo olhar para nós, eles vão dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, estão cheios do Espírito Santo. Eles têm uma vida no altar, eles ganham pessoas, eles trazem vidas para cá, eles cuidam. Não podemos estar na igreja, dizia antigamente a minha saudosa avó, ela dizia: um pé na igreja, um pé no mundo. Nós precisamos estar aqui com os olhos nos céus, porque brevemente vai sair uma notícia, que esse povo que você está vendo aqui já desapareceu. Eles não vão encontrar mais aquele crente maluco que vem falando língua estranha na rua, que ele não está preocupado com a moda, quanto vale uma camisa de marca, mas ele vem para a igreja adorar o nome do Senhor. E ele chega feliz aqui e entrega a sua adoração. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eles vão fazer um louvor bem suave. Eu quero te dar a oportunidade de sair do seu banco. Você que quer ter um ano de 2023 frutífero na presença do Senhor, eu quero convidar você a sair do seu banco e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, talvez que chegou enfermo na igreja. Eu não posso curá-lo, mas o curador está aqui nesta noite. Departamento de evangelismo, no ano passado, fez o culto em algumas casas. E teve uma casa que foi feito um culto quase na frente da minha casa. E eu não pude ir porque eu tive um compromisso de ministrar em outro local. E o presbítero Carlos, uma equipe de obreiros fizeram um culto ali naquele lugar. Uns dias depois, nós estávamos chegando em casa e tinha um bilhete no meu portão. E esse bilhete dizia mais ou menos assim: eu quero servir a Jesus que nem vocês servem a Jesus. A vizinha não sabia que eu era crente da Assembleia de Deus. Algumas vezes a minha esposa ia na casa dela, doava alguma coisa, como faz até hoje. E ela disse: eu quero servir a Deus como vocês servem. O mundo está observando o que nós estamos fazendo. Eles estão olhando para nós e vendo quem é e quem não é. Mas eu creio que esta noite eu estou pregando para uma igreja, escute isso, que no ano de 2023 vai impactar a cidade de Alvorada. Senhor presidente da Câmara, esta igreja vai mudar a história desta cidade. Esta igreja vai impactar o mundo em que ela está vivendo, porque a glória de Deus está influenciando as nossas vidas. Agora você vai decidir como você vai viver este ano. Se você vai passar o ano com a lâmpada apagada, ou se você vai passar o ano com a lâmpada acesa. 30 segundos, você fecha os seus olhos, e se você quiser orar comigo, vem aqui na frente, senão nós vamos orar. Presbítero Carlos e os escalados vão passar ali.
Eu vou pedir ao Tiago, evangelista Tiago, a liberar o pão no meu lugar ali, Tiago, por favor. Você saia do seu lugar e venha aqui. Jesus, Filho de Deus. E a igreja vai adorando. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Aqueles que querem ser cheios do Espírito. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Deixa o Espírito Santo encher você. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Antes que a lâmpada se apague, Calabachandarabalabacandarabalá, Calabassurebecandarabalabachandarabalá, Calabassurebecandarabalabachandarabalá. Antes que a lâmpada se apague, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ser usado para realizar algo extraordinário na terra. Então eu quero que você levante as mãos para cá. Nós vamos começar a orar nesta noite, para que o ano de 2023 venha a ser um ano extraordinário nas nossas vidas. Eu quero ouvir a tua oração, eu quero ouvir você orar. Eu quero ouvir o clamor da igreja nesta noite. Eu quero ouvir as mães orando pelos filhos, os pais pelos filhos. Eu quero ouvir você orando pelos seus pais, os filhos orando pelos pais. Eu quero ouvir os obreiros orando pelos companheiros de ministério. Eu quero ouvir a igreja orando uns pelos outros esta noite. É noite do poder de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, pelo teu poder no meio do teu povo. Há uma glória, Senhor, que está descendo aqui. Derrama, Jesus querido, o teu amor sobre as nossas vidas. Vai tomando, Senhor, esta igreja nas tuas mãos. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor querido, simplesmente que se reúne para receber alguma coisa. Nós queremos impactar o mundo em que nós estamos. Nós queremos impactar a cidade de Alvorada. Nós queremos mudar a história desta cidade pelo poder do teu Espírito Santo. Começa a capacitar, Senhor, homens e mulheres. Começa a levantar, Senhor querido, uma geração tomada, incendiada pelo poder do teu Espírito Santo.